Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Os deputados estaduais cearenses aprovaram ontem a proposta do governador Eumano de Freitas de reajuste de 3% para os servidores do Estado a partir do próximo mês de junho e de mais 2,8% de aumento para vigorar a partir de agosto próximo. Os 2 percentuais são separados, isto é, o de 2,8% não se somará ao total da remuneração já aumentada dos 3%. E em dezembro, o governador promete dar mais 3% de reajuste apenas para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Bom, em outras palavras, o governador deu um reajuste de 5,8% para os servidores estaduais, só que em 2 parcelas. Uma parcela de 3%, que vai vigorar já a partir do mês de junho, do próximo mês. E a outra parcela de 2,8% a partir de agosto. O governador disse que pagará em dezembro 3% referente aos meses que vão de janeiro a maio. Exatamente esses meses que não foram cobertos pelo aumento de 5,8%. É a primeira vez que isso acontece no estado do Ceará. Ou seja, é a primeira vez que os servidores estaduais, nas 2, vão receber um reajuste menor do que a inflação do ano anterior e ainda fora da data base, que é o primeiro dia do ano, de janeiro. Como dissemos ontem, e já havíamos dito em outras oportunidades, a situação financeira do Estado do Ceará é periclitante. Se não houver uma medida urgente de corte de gastos supérfluos, a tendência é piorar. Esses percentuais de reajuste dos servidores está apostando na melhoria da arrecadação do Estado nos próximos meses. Em outras palavras, o Estado hoje não tem o dinheiro para pagar esse reajuste. Ele está apostando na melhoria da arrecadação, tanto neste mês de maio, quanto no mês de junho, para pagar os 3%. O pagamento dos servidores começa nos primeiros dias do mês subsequente. Isto é, o pagamento de junho será iniciado em julho. E se a arrecadação, se essa melhoria da arrecadação não acontecer, aí a situação ficará pior ainda. Não é demais lembrarmos que no final do governo Gonzaga Mota, em 1996, o Estado não tinha dinheiro suficiente para pagar os salários
dos seus servidores. E aí, qual foi a saída? O governo emitiu vales, que foram denominados de gonzaguetas, para que os servidores fossem ao comércio trocar essas gonzaguetas. Mas a aprovação dessa majoração da remuneração dos servidores estaduais, apesar dos protestos de deputados da oposição, quanto ao baixo percentual e o escalonamento, repito, a aprovação foi tranquila, pela unanimidade dos deputados presentes, 40 ao todo. Mas o restante da pauta de votações para a sessão de ontem gerou uma confusão generalizada. Chegou um momento em que ao menos 10 deputados falavam ao mesmo tempo e ninguém se entendia. A sessão da Assembleia, então, passou a ser um ambiente de casa de noca, ou seja, uma casa que todos mandam, não tem dono nem governança. É uma casa bagunçada, na definição mais comum do termo casa de noca. Aliás, faz tempo que chamamos a atenção para a pequenez em que está sendo transformada a Assembleia Legislativa cearense. Não é respeitada pela maioria dos deputados e por expressivo segmento da população cearense. A subserviência dos dirigentes da Assembleia ao Poder Executivo, de algum tempo aos nossos dias, é a única ou a principal responsável por esse descrédito do Legislativo do Ceará. A confusão gerada no plenário da Assembleia ontem deixou a todos perplexos. Acompanhemos. Mas foi colocado em discussão a 37 e a 42. Foi quando eu pedi votação nominal. Não, foram discutidas todas as matérias em bloco e Vossa Excelência foi colocada duas matérias em votação. Não, meu anjo, quem pede o vídeo sou eu, deputado. Se a senhora quiser, pode solicitar. É, porque não foi discutido. Foi colocado em votação as duas primeiras e Vossa Excelência pediu. As duas primeiras, isso. Deputado Queiroz pediu nominal na 37, na 42, Vossa Excelência pediu duas. E depois o deputado de Assis, já após as discussões pretéritas, perguntou se poderia votar já as outras duas. Aí eu disse que não. E Vossa Excelência disse que não, ou seja, a discussão já estava encerrada. Não estava encerrada, porque não foi colocado para discutir, não. Aí eu vou fazer a questão, porque eu não discuti e não foi colocado para discutir. Vossa Excelência. Não foi, meu querido. Porque nós estamos em votação. Não foi, Vossa Excelência pode dizer que está apressado, qualquer coisa, mas eu estou acompanhando, eu nem fui almoçar para me concentrar completamente. Então, isso aí, porque aí eu boto na justiça para poder pegar. Não tem problema nenhum, bote onde a senhora quiser, mas a senhora não vai atropelar e desmoralizar o plenário da casa. Nós discutimos em bloco. Eu também não almocei igual Vossa Excelência. Vossa Excelência estava aqui e não foi colocado para discutir nem a 43, nem a 46. Eu não tenho medo nem de voz calma, nem de voz alta, nem de nada. Deputado Antônio Henrique pode justificar o voto, mas nós temos que ser regimental. Justificar o voto não foi colocado para discutir. Nós vamos encerrar a votação. Este é o regimento. Esse é o regimento. Nós vamos encerrar a votação. Este é o regimento. E após, tem explicações pessoais, tem pela ordem. É a votação, pessoal, o regimento. Se vocês não estavam aqui, ou não pediram na hora, eu não posso fazer nada. Então, encerrando a votação, os deputados
Deputado Queiroz, por favor, deputado, você faz das explicações pessoais pela ordem. Eu quero pedir... Ei, gente. Por favor. Vamos só sentar. A TV Assembleia preserva as imagens e sons que possam macular a própria casa. Mas foi uma confusão generalizada. O presidente da Assembleia não estava presidindo a sessão, tanto que a sessão estava sendo presidida pelo deputado de Assis Diniz, e este outro que falava lá, dizendo que a senhora deputada podia botar onde quisesse, foi o deputado Romeu Aldigueri, que, num determinado momento, chamou o deputado estadual Sargento Reginaldo de mentiroso, e este partiu, teve que ser contido. Então, o clima ficou de tal forma preocupante que alguns assessores e jornalistas saíram do plenário com medo do que poderia acontecer. Respeito ao poder legislativo é um dever de todos os democratas. Todos nós que defendemos a democracia temos o dever de respeitar o poder legislativo. Mas esse respeito deve começar pelo comportamento desse mesmo legislativo, dos seus deputados, senadores e vereadores, a partir dos dirigentes das respectivas casas, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleias Legislativas e câmaras municipais. A propósito, hoje, uma nota publicada no jornal O Estado de São Paulo, com o título dizendo que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dá chá de cadeira a ministros do governo Lula. A nota tem o seguinte teor: o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, o ministro Jader Filho, das Cidades, e o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, foram até o gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta terça-feira, mas não foram recebidos. Oficialmente, o motivo apresentado por Pacheco foi que ele tinha que abrir a sessão do plenário, que começou pontualmente às 16 horas. O gesto, no entanto, demonstra uma insatisfação do parlamentar com o governo. Fecha aspas. Termina a nota. E eu digo, eles, os dois ministros, e o líder, senador Jacques Wagner, não haviam marcado audiência. E o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, chefe de um dos poderes da República, tem que atender no horário determinado pela sua assessoria aos que lhes pedem audiência. Infelizmente, se isso fosse aqui no estado do Ceará, na Assembleia Legislativa, se chegasse lá um secretário de Estado, era até chamado a fazer parte da mesa diretora se a sessão ordinária da Casa estivesse acontecendo. Tanto a falta de respeito ao próprio poder. Bom,
E continua a especulação sobre quem o presidente Lula indicará para ser ministro do Supremo Tribunal Federal na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski. Para alguns, o nome da vez é o do advogado de Lula, desde o caso da Lava Jato, o advogado Cristiano Zanin. Tanto que os ministros do Supremo Tribunal estão preparando o terreno para a indicação dele, evitando que Zanin, em sendo indicado, não se depare, enquanto ministro, com nenhum processo da Lava Jato em que ele atuou ou em que o presidente Lula seja parte. Uma matéria na edição de hoje do jornal Valor Econômico trata do tema. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, abriu mão de ser relator de uma ação que levou à anulação de várias decisões da Operação Lava Jato e era relatada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou no último dia 11 de abril. Ele enviou o caso ao ministro Dias Toffoli, que assumiu o lugar de Lewandowski na segunda turma esta semana. Com a vaga aberta no colegiado, a presidente do STF, Rosa Weber, com base em uma regra do regimento interno, havia enviado o caso para Fachin para que ele fosse o relator temporário do caso. O ministro, no entanto, entendeu que o processo não deveria ficar com ele. Considerada a prevenção da turma para o exercício da jurisdição, encaminha-se os atos ao eminente ministro Dias Toffoli, despachou. A decisão do ministro facilita a eventual indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ação foi apresentada por Zanin para beneficiar o petista e, caso assumisse a vaga no STF, ele teria que se declarar impedido de atuar no caso, fazendo com que o processo fosse redistribuído a um novo ministro. Muito bem. Lula deve vir ao Ceará depois de amanhã, sexta-feira. Ele tem programado um evento em Fortaleza, na parte da manhã, no centro de eventos, quando será feito o anúncio de um projeto de transformar todas as escolas de nível médio em escolas profissionalizantes. O presidente Lula também vai ao Cariri no período da tarde para a programação em Juazeiro do Norte. Ontem, na Assembleia Legislativa Cearense, o deputado petista de Assis Diniz falou sobre a vinda do presidente ao Ceará. Vamos ouvi-lo. Eu quero trazer, Lucílio, aqui um convite. Na próxima sexta-feira, dia 12, às 9h30 da manhã, no centro de eventos, nós vamos estar com a presença do companheiro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula virá ao Ceará, fará duas grandes agendas, deputado Guilherme. A primeira agenda em Fortaleza, no centro de eventos. A segunda agenda na cidade do Crato. Ao lado do prefeito Zé Ailton Brasil, o presidente Lula vai inaugurar 2 creches e será recepcionado pelos irmãos e pelas irmãs caririenses. É o Lula que vem e eu quero fazer um balanço, trazendo dados daquilo que o presidente Lula, ao longo desses dias e meses, trouxe de conquista para o povo do estado do Ceará e do Brasil. Nós podemos falar da política de igualdade salarial entre homens e mulheres. A nova política e o valor do salário mínimo
de R$ 1.320. A isenção e a nova tabela do imposto de renda, tabela essa que será de R$ 2.000 até R$ 2.640. Os investimentos, a conquista e principalmente o resgate do país a nível internacional. Nós estamos falando hoje a ida do presidente Lula lá em Londres, quando no Reino Unido volta a fazer o investimento, o deputado Romeu Adigueri, de 500 milhões de dólares no Fundo Amazônico. Fundo esse que nos garantirá a preservação e uma lógica diferente de desenvolvimento da nossa Amazônia. 55 bilhões é a recomposição do poder e da capacidade de investimento do Estado em obras para as rodovias. São posições que nós consagramos importante para o desenvolvimento desse país. Bom, vemos quais as nossas manchetes, as manchetes nacionais e locais. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o Supremo Tribunal Federal vai julgar no próximo dia 24 a criação do Juiz das Garantias. É um magistrado que atua na fase de inquérito, quando é avaliada a necessidade de autorização de procedimentos para ajudar a polícia e o Ministério Público a apurar um caso. Com essa figura, haverá um juiz que atua no inquérito e outro que julga o caso. O deputado Orlando Silva defende a ação judicial contra o Telegram após disparo de mensagem contra a PL das fake news a usuários. A plataforma divulgou texto em que afirmou que a democracia está sob ataque no Brasil e que a aprovação do projeto, conhecida como PL das fake news, pode fazer com que o Telegram e outras empresas do setor sejam obrigadas a deixar de prestar serviços aqui no país. O deputado Orlando Silva é o relator desse projeto. O ministro Edson Fachin encaminha o caso de Lula sobre a Lava Jato para Dias Toffoli. A reclamação de Lula tinha Ricardo Lewandowski, que se aposentou no mês de abril como relator. Com base em uma previsão regimental, o processo foi enviado temporariamente a Fachin até que o substituto de Lewandowski assumisse o cargo. Porém, o caso foi encaminhado após Toffoli migrar da primeira turma para a segunda turma da corte. E o Ministério Público Federal cobra o Telegram sobre disparo de mensagens contra o PL das fake news. Esse texto divulgado contrário à aprovação do projeto, que propõe medidas de enfrentamento à divulgação de conteúdos falsos e à violência digital. Agora, com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos que Lula manda pagar 9 bilhões de reais do orçamento secreto de Bolsonaro que ficaram pendurados. O dinheiro será liberado pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e das cidades, sem transparência, após pressão e derrotas no Congresso. Com os destaques do Globo, temos que manobras de Fachin e Toffoli no STF preparam terreno para Lula indicar Zanin, como nós já mencionamos no nosso programa hoje. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em destaque que ofensiva contra a MST tem ameaça de CPI, veto a benefício e despejo sem ordem judicial. E o governo Lula admite ceder em demarcação de terras indígenas após pressão do agronegócio. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ontem, nos Estados Unidos, em evento que discutia o futuro do Brasil, disse que a Câmara continuará na vanguarda em defesa da democracia e que ela, Câmara, é hoje bem diferente do passado. Vamos ouvi-lo. Para iniciar, todas as vezes que o Congresso se debruça sobre pautas reformistas, e esse Congresso já é reformista, o passado já era e esse mais ainda, a população brasileira, nas últimas eleições, soube fazer um pêndulo muito forte. Já no primeiro turno, escolheu um Congresso majoritariamente conservador e liberal. E no segundo turno, elegeu um presidente mais do campo progressista. E aí a gente vive aquela situação,
O Brasil, presidente Temer, é um país de sistema presidencialista que quem manda é o parlamento. E no parlamento quem manda é o presidente. O sistema é presidencialista nas duas casas. A gente precisa ter cuidado com essas possibilidades de exacerbação, de aumento ou de diminuição das fricções políticas no país, e temos que ter sempre o princípio da ausência ou de evitar sempre a polarização política demasiada. Quando os extremos começam, Edu, a ficar muito fortes, a ter evidência nas suas atuações, todo o resto da sociedade paga, porque fica exprimida pela dificuldade de diálogo, pela dificuldade de consensos. A principal reforma que o Congresso brasileiro vai ter que brigar diariamente é a reforma de não deixar retroceder tudo que já foi aprovado no Brasil, no sentido da amplitude do que é mais liberal. Então, não retroceder será a nossa principal reforma. A competência política dos dois representantes, dos dois principais representantes do Estado de Alagoas no Congresso Nacional. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Renan Calheiro. Em outras palavras, disse aí o presidente da Câmara, o Brasil tem um sistema de governo presidencialista e é presidencialista no Executivo e no Legislativo, porque no Legislativo quem manda é o presidente. Em outras palavras, o Executivo tem que conversar com ele, Arthur Lira. O ministro da Justiça, Flávio Dino, ontem no Senado, voltou a repetir o discurso escrachado contra alguns parlamentares. Uma das respostas duras do ministro da Justiça ontem foi sobre uma observação do senador Sérgio Moro. Dino, que também foi juiz federal, foi cáustico. Vamos ouvi-lo. Finalmente, sobre esse tema que o senhor diz sobre deboche. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência, se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor e dizer, eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E é essa a minha veemência, essa a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso... O ministro Flávio Dino, de fato, foi juiz federal, ele deixou a magistratura para ser primeiro deputado federal. Depois foi governador do Maranhão. Quando ele diz que nunca fez como juiz conluio com o Ministério Público, ele está atacando o senador Sérgio Moro, que foi o juiz da Lava Jato e foi acusado de fazer conluio com o Ministério Público Federal. E quando ele diz que não teve nenhuma sentença anulada, ele também refere-se a Sérgio Moro, cuja sentença de condenação a Lula foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45, estaremos de volta. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos e vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!